Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos. Hoje está a gravar, não é? E com muita pena minha, porque eu gosto de ouvir o sermão que veio antes para dar continuidade e infelizmente, pronto, aconteceu um pequeno acidente que não pôde ser gravado o último sermão, e então eu parto do princípio daquilo que foi. Vou tentar imaginar aquilo que foi dito e a partir daí também falar do resto da passagem de Mateus. Estamos a falar das parábolas de Jesus, Mateus capítulo 13, e já podemos ir para lá. E nós hoje vamos ver uma série de parábolas. Todas elas têm um princípio que ele daria, ou tem um ensinamento que daria para um sermão por si só. Mas também não é essa a nossa intenção. Nós hoje vamos ver uma série de parábolas em Mateus, capítulo 13, do versículo 31 até ao 35, e depois do 44 ao 52. Nós estamos a estudar as parábolas do reino. Parábolas do reino são parábolas que dizem ou falam de verdades acerca do reino de Deus. O reino de Deus era algo que tinha sido profetizado, prometido no Antigo Testamento. E um judeu, ele tinha uma esperança sobre o reino de Deus, sobre esta vinda do reino em glória. E a expectativa de qualquer judeu era que, quando Deus trouxesse o seu reino, então todos os opressores, opositores, neste caso os romanos, seriam expulsos, seriam dissipados, e a nação de Israel seria a nação central do mundo. E haveria paz, haveria prosperidade, não haveria mais opressão nem violência no reino de Israel, porque agora era o reino de Deus que havia chegado. A verdade é que o reino chegou, mas não chegou da forma que era imaginado, da forma que era esperado. Não significa que essas promessas feitas no Antigo Testamento caíram no esquecimento, ou não vão acontecer. Não, o reino de Deus será um reino soberano, glorioso, acima de qualquer outro poder, de qualquer outro reino. A questão é que ele não vem na medida em que um judeu pensaria que ele vinha, que era, de repente, o rei vem, o Messias vem e o reino é instaurado de forma plena. Isso não acontece. E as parábolas do reino ajudam-nos a entender este processo e ajudam-nos a entender como é que o reino se vai instalar e instaurar. Nós vimos há 2 semanas a primeira parábola, que era a parábola do semeador, não é? Que fala das várias respostas que o reino ou a palavra vão ter quando é espalhada, quando é anunciada. E vimos a semana passada, os irmãos viram, a parábola do trigo e do joio, onde Jesus ensinou que até ao fim dos tempos o reino e os cidadãos do reino viverão lado a lado com os cidadãos do reino do mundo, do reino das trevas. Trigo e joio viverão juntos. Afinal, crentes e descrentes vivemos todos no mesmo mundo. Vamos todos para os mesmos trabalhos, frequentamos as mesmas escolas, moramos nas mesmas ruas e todos crescemos, somos educados, casamos, ficamos doentes e temos a nossa vida comum como os outros todos. E parece que, olhando de fora, então qual é a vantagem de ser um cidadão do reino se um e outro parecem ser iguais? Mas a verdade é que eles não são iguais. Eles não são iguais na sua essência e vai-se ver que eles não são iguais quando vier o julgamento. Uns são colocados no celeiro, os outros serão colocados para serem queimados no lago de fogo e enxofre, para serem destruídos. Ou seja, há uma separação, há uma condenação. Trigo e joio são estes dois elementos, são esta verdade de que cidadãos do reino de Deus e cidadãos do reino do mundo, de Satanás, até ao presente momento vivem juntos. E nós vivemos juntos.
mas chegará o dia em que esta separação será feita. E as parábolas de hoje, elas vão nos dar mais informação acerca do reino. Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 13, verso 31. Por favor, abram nas vossas Bíblias. Não olhem para a projeção, olhem para as vossas Bíblias. E diz assim então Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Verso 44 agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins dentro ou fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a palavra do Senhor. Eu dividi este texto, este sermão, vai ter 3 pontos principais. E o primeiro deles é: o reino de Deus parece pequeno, mas crescerá em glória. E vai dos versículos 31 ao 35. O reino de Deus parece pequeno, mas crescerá em glória. Versículos 31 a 35. E a primeira parábola que Jesus conta, os irmãos já notaram certamente que a expressão começa sempre da mesma maneira: o reino dos céus é semelhante a. Ou seja, Jesus está a dar informação, está a dar ensino sobre o reino, os mistérios do reino. Sobre os mistérios do reino. Então ele está a dizer, a primeira coisa, ele está a comparar o reino ao grão de mostarda. E aqui a ideia de Jesus é mostrar que nós não devemos avaliar o reino pelo seu tamanho atual, mas pelo seu destino final e garantido. E Jesus apresenta-nos neste verso 31 até ao 31-32, esta parábola: um homem que pega num grão de mostarda e lança-o na terra. Uma coisa totalmente insignificante. Era uma semente tão pequena que, naquela linguagem comum dos judeus, se tinha tornado um tipo de um provérbio, de uma coisa imperceptível, um grão de mostarda, uma semente pequeníssima. E notem, Jesus não se enganou. Jesus não está aqui a dar aulas de botânica. Há sementes mais pequenas que a semente de mostarda. É lógico. Mas Jesus está a usar uma expressão que era usada naquela altura. Uma coisa pequenina como um grão de mostarda. E aquilo que acontece com este grão de mostarda, esta coisa insignificante, é que ela cresce e se torna uma árvore, uma planta frondosa, 2 metros e tal, quase 5 metros às vezes de altura,
uma planta onde os pássaros se podem abrigar. Aquilo que começou uma sementezinha tão pequenina, agora se torna uma árvore gigante. Isso aconteceu-me lá no quintal. Eu semeei uns cravos túnicos, que aquilo eram umas plantazinhas assim pequenininhas. E já taparam as cebolas, já taparam os alfaces e já taparam tudo. Porque cresceu, porque se desenvolveu. E Jesus está a dizer que o grão, o reino, é como este grão que começa de forma tão pequena, quase insignificante, quase desprezível para os homens, mas que ele crescerá efetivamente e que ele atingirá proporções que nunca foram esperadas. A verdade é que quando Cristo veio ao mundo, quando o reino chegou, porque o rei chegou, não chegou como os homens esperavam, não veio com um poder político, não veio para ocupar o trono em Jerusalém, ele veio como um homem, um bebê, um servo, um bebê que nasceu numa manjedoura, criado numa aldeia totalmente desprezada, Nazaré. Os irmãos notem que Nazaré é conhecida até pela sua maneira de falar, não é? Como nós sabemos que alguém é de trás dos montes pelo sotaque serrano, não é? Fala assim. E nós sabemos que alguém é do norte, que alguém é do sul pelo seu sotaque. Jesus era conhecido pelo seu sotaque de Nazaré. Uma aldeia insignificante. Tanto é que quando está na Semana da Paixão, quando a mulher interroga Pedro e diz: tu também és deles, o teu jeito, a tua maneira de falar denuncia que tu és lá de Nazaré também, da Galileia. E o próprio Natanael, os irmãos estão recordados lá em João capítulo 1, o que é que ele diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É de lá que Jesus veio. Então este homem que nasceu numa manjedoura em Belém e foi criado em Nazaré, uma cidade, uma aldeia desprezada, reuniu-se com um pequeno grupo de discípulos que influência zero, né? Pescadores, zelotes e publicanos, influência zero. Ou seja, aos olhos do mundo, tudo parecia pequeno demais para mudar a história. Aos olhos do mundo, o início do cristianismo era uma coisa tão insignificante e que não prometia nada de grandioso. Mas é exatamente assim que Deus trabalha, irmãos. É exatamente assim que Deus trabalha. E Jesus está a dizer que a semente, ela vai crescer. O reino que começa pequeno e desprezível como aquela semente, crescerá a ponto de aves se abrigarem nos seus ramos. O que Jesus está a afirmar é que o reino que parece insignificante crescerá até abranger as nações da terra. O reino já chegou em semente. O reino cresce no coração dos homens. Cada homem e cada mulher que se converte ao Senhor, o reino está-se a expandir. O reino está-se a expandir. Porém, chegará o dia em que o reino de Deus será o único reino que existe. Soberano, imbatível. Hoje vemos a humildade, mas um dia veremos o reino em glória. Hoje vemos Cristo a ser rejeitado por muitos. Falamos de Cristo a muitos e as pessoas rejeitam-no. Mas chegará o dia em que não haverá criatura nos céus, na terra e debaixo da terra que não tenha que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje os homens desprezam, fazem comédia, escarnecem do nome do Senhor, desprezam o nome do Senhor, mas chegará o dia que não há escapatória. Qualquer um, em qualquer lugar, terá que dobrar o seu joelho e dizer que Jesus, o Nazareno, é Senhor de todas as coisas. Esta parábola, irmãos, desafia-nos, porque nós muitas vezes temos a tendência de viver pelo que vemos, não é? Pela vista. E até nós olhamos para a igreja e pensamos, somos poucos, não é? Olhamos para a cultura que está ao nosso redor e pensamos, o Evangelho parece estar a perder terreno.
Mas Jesus lembra-nos aqui de algo importante. Não avaliem o reino pelo seu tamanho atual, mas por aquilo que Deus prometeu. Não olhem para o reino com os olhos do agora, do imediato, mas para aquilo que Deus prometeu. Irmãos, também há aqui um princípio importante. Deus gosta de trabalhar com pequenos começos. O homem gosta de começar em grande, não é? O homem gosta de começar logo em grande. Mas Deus trabalha com pequenos e humildes começos. Aprendamos a não desprezar os pequenos começos. Aprendamos a não desprezar as pequenas coisas que são inauguradas, iniciadas. Deus trabalha com pessoas pequenas e com pequenos começos, para muitas vezes fazer coisas grandiosas no mundo. A segunda verdade é que o reino não vai passar só da humildade à glória. O reino é mais poderoso do que aquilo que parece. E temos aqui, verso 33, a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A ideia é: o reino trabalha silenciosamente, mas nunca em vão. Depois da imagem do grão de mostarda, Jesus conta esta parábola do fermento. Uma mulher pega um pouco de fermento e mistura-o em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, quantas pessoas é que daria para alimentar? O que é que os irmãos acham? Mais de 100 pessoas. Daria pão suficiente para mais de 100 pessoas. 3 medidas de farinha. E a mulher coloca um pequeno pedaço de fermento, não o fermento de padeiro que nós compramos hoje, da Fermipã, mas o fermento chamado massa-mãe, não é? Aquele fermento que é da massa antiga, que é colocado um pedaço dentro daquela massa, e aquele pedaço de fermento, o que é que ele vai fazer naquela grande quantidade de farinha? Ele vai influenciar, ele vai fazer crescer, ele vai transformar aquela massa. A ideia não é tanta farinha, a ideia é quão pequeno pedaço de fermento pode influenciar uma massa tão grande. Mas a ideia também do fermento é que ele está escondido no meio de toda aquela massa. No início ninguém vê o fermento, ninguém ouve o fermento a trabalhar, ninguém vê. Se viajarmos lá parados a olhar para a massa, a gente não a vê crescer, não é? Ela vai crescendo, mas sem barulho, sem atenção, sem chamar a atenção, mas ela está a trabalhar. E a palavra usada aqui por Jesus sugere essa ideia, não é? O fermento é colocado e escondido no interior da massa, ele desaparece da vista. No entanto, a sua influência continua ativa até que toda a massa seja transformada. E é esta a imagem que Jesus escolhe para falar do reino. Homens procuram sinais espetaculares. Homens gostam do que é visível, do que é imediato, do que é impressionante. Mas o reino não avança dessa forma. Ele trabalha muitas vezes, maior parte das vezes, silenciosamente. Alguém ouve o Evangelho, parece que nada acontece, mas a palavra ficou lá. Uma consciência começa a ser despertada, um coração endurecido começa a ser quebrantado, e pecados antigos começam a ser abandonados, novos desejos começam a surgir, e ninguém vê o processo completo a acontecer. Mas o reino está a trabalhar. O mesmo acontece na história. Quando Jesus contou a parábola, havia um pequeno grupo de discípulos e o Império Romano invencível. Não é? Que diferença! Não é David e Golias, é um elefante e uma formiguinha. É um grupo de discípulos de Nazaré, da Galileia, e o Império Romano. Que não há comparação, mas aquele pequeno grupo de discípulos nas mãos do Senhor é um pedaço de fermento
que vai levedar toda a massa. Todo o império foi sacudido, foi influenciado por este grupo de discípulos. Todo o império se viu transformado por uma mensagem de amor, de salvação e de justiça. Interessante que os poderes do mundo pareciam tão grandes. No entanto, o reino foi um pedaço de fermento colocado naquele império e estava destinado a permanecer e a prevalecer e a influenciar todo o império. Este é o ponto principal desta parábola. O reino não apenas começa a agir, o reino termina a sua obra. Reparem, o texto diz até ficar tudo levedado. Não há uma ponta da massa que não tenha sido influenciada pelo fermento. E este é o propósito. Alcançar exatamente aquilo para que foi enviado. Não julgues a obra de Deus apenas por aquilo que consegues ver hoje. Talvez olhes para a tua vida e vejas poucas mudanças. Mas eu faço-te o convite, olha mais para trás. Recua não dias, mas anos. E vê como Deus te tem trazido até aqui. Quanto o reino tem influenciado e mudado a tua vida. Talvez ores por alguém há anos sem resultados aparentes. Talvez olhes para a igreja e te perguntes se alguma coisa está realmente a acontecer, a mudar. E Jesus está-nos a dizer, o fermento já está na massa. As coisas estão a acontecer, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando tudo parece tão igual, o reino de Deus possui esta ação, esta força transformadora que atua em silêncio, mas nunca é em vão. Ela vai sempre atuando. Ela vai sempre transformando a igreja, os crentes, a sociedade até. Então o reino, estas duas parábolas, elas ajudam-nos a entender. Não olhem ou não fiquem presos na visão do agora, da pequenez, da aparente invisibilidade do reino. Porque o reino, ele será grandioso, soberano e glorioso. E nada vai escapar à sua influência. Nada. Então temos aqui no verso 34 a 35, um parênteses, que explica porque é que Jesus falou por parábolas, para cumprir uma profecia antiga, neste caso de Asaf, lá do Salmo 78, versículo 2, onde ele diz, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Irmãos, este é um ponto importante, que nós devemos ter atenção. Jesus não está a contar histórias para nos entreter. Jesus não está a contar histórias de fermento, de grão de mostarda, de tesouros, de pérolas, para nos entreter, para nós ouvirmos mais umas histórias. Não são fábulas de La Fontaine, não são as fábulas de Esopo, onde temos uma historiazinha com um princípio moral por trás. Não, irmãos, quando nós estamos a ler estas histórias, ou estas parábolas, está-nos a ser revelado mistérios ocultos desde a fundação do mundo que reis não viram, profetas não viram, sacerdotes não viram. E agora Jesus está-nos a revelar verdades do reino para nós conhecermos estas verdades, estes mistérios. Então, quando Jesus nos está a falar em parábolas, Ele está a cumprir a profecia e Ele está-nos a dar ensino que transforma a nossa vida, transforma a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós olhamos para o mundo, para os acontecimentos do mundo. Não são historietas, não são fábulas de Esopo. São a verdade reveladora de Deus acerca dos mistérios do reino. Do reino que já está neste mundo e que virá em glória. Então depois temos a segunda parte, versículos 44 a 46. O reino de Deus vale mais do que tudo. Ele não é só pequeno e vai ser grande, ele não só influencia tudo,
Mas agora temos uma outra verdade no 44 e 46. O reino de Deus vale mais do que tudo. E a ideia central aqui é que quem encontra Cristo descobre algo maior do que tudo aquilo que pode deixar para trás. Então temos a primeira parábola, verso 44. A alegria de encontrar o verdadeiro tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O homem, aqui a imagem, a história, a imagem que nos é dada é um homem que está a trabalhar num campo e ele não acordou de manhã a pensar, hoje vou encontrar um tesouro, não é? Não, ele foi para o campo e era normal, num tempo de invasões e de guerras e tudo mais, as pessoas esconderem alguns dos seus bens na terra, enterrarem. Só que acontecia de morrer e não dizer a ninguém onde é que estava aquele tesouro e aquele tesouro ficar por décadas, por gerações enterrado. E isso poderia acontecer, é possível acontecer. Então um homem vai trabalhar para o campo e ao cavar, e isto é um bom incentivo para nós irmos cavar, não é? Podemos encontrar um tesouro, mas vai cavar a terra e encontra um tesouro naquele campo. Encontra um tesouro, e o que é que o texto diz? Ele, tendo-o achado, escondeu. Ele foi trabalhar para um campo que não era o dele e encontrou lá um terreno, então um tesouro. Então ele escondeu aquele tesouro, novamente. E como é que ele vai para casa? Ele vai a pensar, bolas, agora tenho que vender tudo para adquirir aquele tesouro, aquele terreno. Agora tenho que me desfazer tantas coisas que eu gosto para conseguir comprar aquele terreno. É assim que ele vai para casa? Não! Como é que ele vai para casa? Transbordante de alegria. Transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem, porque ele sabe que aquilo que ele descobriu é melhor, é mais valioso, é mais precioso do que todas as coisas que ele tem que vender. Não há sacrifício, não há choro, não há lamúria, não há aquela pena de abandonar tanta coisa para adquirir aquele tesouro. Não, ele está alegre. Porque ele agora encontrou o tesouro. Não mais um tesouro, mas o tesouro. O reino dos céus é semelhante a este tesouro. Quando uma pessoa vê verdadeiramente quem é Cristo, quando compreende o valor da sua reconciliação com Deus, do perdão dos seus pecados, da vida eterna, da participação no reino, todas as outras coisas são colocadas então num lugar certo, que é atrás do reino. Não significa que deixam de ter valor, significa que deixam de ocupar o primeiro lugar. Sabem, irmãos, o nosso problema é que nós não sentimos ou perdemos esta alegria de ter encontrado o tesouro. Nós não transbordamos de alegria, muitas vezes, por termos Cristo na nossa vida. O problema de muitos é que não consideram Cristo. O problema é que nunca perceberam o seu verdadeiro valor. Fazem de Jesus ou acrescentam Jesus a uma lista de interesses, como mais um bem entre os outros, não é? Temos muitos tesouros e um deles é Jesus. Irmãos, não é isso. Não é termos muitos tesouros e um deles é Jesus. De todos os tesouros, o nosso grande tesouro é Jesus. De todas as riquezas, a nossa riqueza é Jesus Cristo. De todas as nossas alegrias, a alegria é Jesus Cristo. Essa é que é a diferença entre nós e este homem. E muitas vezes, irmãos, porquê é que nós não temos alegria? Porquê é que nós não saímos transbordantes de alegria para nos desfazermos de tudo por causa de Cristo, por causa do reino? Porque nós ainda não entendemos o seu valor. Ainda não entendemos o seu
verdadeiro valor. A questão não é quanto é que tu estás disposto a sacrificar por Cristo. Aqui a questão, irmãos, é quanto é que Cristo vale para ti. Qual é o valor do reino para ti? Quanto vale da tua alegria o estares no reino? Quanto vale da tua realização pertenceres a este reino? Quando alguém encontra um tesouro desta magnitude, a renúncia deixa de ser o centro da história. É o tesouro. Não é quanto eu tenho que sacrificar, porque tudo aquilo que eu tenho que sacrificar é nada comparado à riqueza do tesouro que eu encontrei. Tudo aquilo que tem que ser sacrificado, abandonado, deixado por amor ao reino, é nada comparado ao valor do próprio reino. Quando Cristo se torna o nosso tesouro, aquilo que antes parecia indispensável deixa de exercer o mesmo domínio sobre nós, não é? A ideia de prestígio, de dinheiro, de segurança, de aprovação, tudo isto perde importância quando comparado à riqueza de pertencer ao reino de Deus. Por isso esta parábola convida-nos a examinar o nosso coração, irmãos. Aquilo que nós mais valorizamos revela onde está o nosso verdadeiro tesouro. A pergunta que eu te faço e que a palavra te faz esta manhã: tu já saíste transbordante de alegria por pertenceres ao reino? Sabem, há países de quais nós não nos importamos de ser cidadãos. Eu não me importava de ser cidadão dos Estados Unidos ou da Noruega, né? Tem boas contrapartidas, mas não é comparável. Nada neste mundo, nada. Não há família, não há carreira, não há conta bancária, não há realização alguma que se possa comparar à alegria e ao privilégio de sermos cidadãos do reino de Deus. Não há, irmãos, não há. A questão é porque é que nós ainda não saímos transbordantes de alegria por causa desta maravilhosa verdade. E a segunda parábola, um pouco parecida, mas diferente, fala-nos de um outro homem. Verso 45 e 46. Um homem que é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Uma vez mais vemos aqui alguém que encontra algo de valor. Mas aqui não é um homem que acha. Aqui é um homem que está à procura. Ele está à procura das melhores pérolas. Está à procura das melhores pedras, dos melhores diamantes. Até que chega um dia que encontra uma pedra de extremo valor. E o que é que ele faz? Ele vende todas as outras, ele vende tudo para possuir aquela única pedra. Nesta parábola, o mercador é quem está à procura, não é? Era a sua vida, o seu trabalho, a sua paixão. Ele sabia distinguir o extraordinário do comum, até que um dia encontra algo totalmente diferente. E Jesus então diz que ao encontrá-la vendeu tudo para a comprar, para a possuir. Mais uma vez, irmãos, a questão não é o preço pago. A questão é o valor daquilo que foi encontrado. É o valor que aquilo tem para nós. Jesus está aqui a falar de uma pérola que supera todas as outras. Uma pérola pela qual vale a pena perder tudo para a possuir. E essa pérola o que é? O reino de Deus. Ou mais precisamente, o rei desse reino. Tudo aquilo que o ser humano procura encontra a sua resposta definitiva em Cristo. Este homem procurava, até que encontrou esta pérola e vendeu tudo. Porque naquela pérola está toda a alegria, todo o seu tesouro. A verdade, irmãos, é que há pessoas que passam a vida à procura. Como este homem procurava. Procuram significado, procuram paz, procuram identidade, procuram satisfação, procuram verdade, procuram algo que dê sentido e razão de ser à sua vida e a tudo mais. Procuram muitas vezes em relacionamentos
em dinheiro, na religião, nas filosofias, nas espiritualidades desta vida. Mas todas estas buscas acabam por revelar a mesma realidade. Neste mundo, este mundo não consegue satisfazer plenamente o teu coração. Eu sei que tu tens procurado, e todos nós procuramos, em algum momento, algo mais para a nossa vida. Mas eu quero te dizer que esse algo mais que tu procuras, ele tem um nome, ele é Cristo. E nada mais do que Cristo. Irmãos, nós fomos criados para algo maior do que as coisas deste mundo. Fomos criados por Deus e para Deus. E é por isso que esta parábola é tão atual para hoje. Porque este mercador representa todos aqueles que procuram. E Jesus declara que a busca termina quando encontramos o reino. Ele não continuou a procurar mais. Ele já encontrou a pérola. Então não precisa de buscar mais. Irmãos, a verdade é que estes dois homens são diferentes, mas revelam uma mesma verdade. Um encontrou Cristo quando não o procurava, não é? Encontrou o tesouro quando não procurava. Outro encontra depois de uma longa procura. Mas ninguém que o encontre permanece igual. Ninguém que o encontre permanece igual, porque todos descobrem que ganharam mais do que aquilo que alguma vez poderiam perder. Seja o que descobre, o que encontra o tesouro, seja aquele que vai em busca desse tesouro e encontra, nenhum é defraudado. Os dois percebem que encontraram algo que é insubstituível e de extremo valor. E a terceira verdade, irmãos, é o reino de Deus traz consigo julgamento. 47 a 52. O reino de Deus traz consigo julgamento. E a parábola aqui é sobre a rede. Beneficiar do reino não é o mesmo que pertencer ao reino. A ideia aqui é que a diferença entre estar no reino e pertencer ao reino será revelada no dia do juízo. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e recolhe todo tipo de peixes. Ninguém está lá a escolher peixes. Lança-se a rede e é o que vem na rede, é o que se apanha. Ninguém está a escolher peixes. Mas chegará o dia, e chega o dia, de recolher esta rede na praia. E aí sim há uma escolha, há uma separação entre o que é bom e o que é mau. E o que é que Jesus nos está a mostrar com esta parábola? Hoje vivemos num tempo onde as pessoas vivem num mundo cristão. Nós vivemos num país de matriz judaico-cristã. Qualquer pessoa lá fora, o normal é ter uma tradição cristã. Usufruir dos valores cristãos, dos princípios e da ética cristã, da moral cristã. Todas as pessoas no mundo ocidental beneficiam da ética do reino. Todas as pessoas beneficiam desta ética, desta moral, destes benefícios do cristianismo. Mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que não conhecem Jesus, beneficiam da presença dos princípios de Jesus no seu país. Mas isso não significa pertencerem ao reino. Ter o benefício do reino, ter o benefício de viver os princípios e os valores do reino, não significa pertencer ao reino. E chegará o dia em que essa separação será feita. O reino de Deus, neste momento, parece abarcar toda a gente. Mas chegará o dia, ou influenciar ou impactar toda a gente. Mas chegará o dia da praia, o dia da separação, onde os peixes bons serão colocados num recipiente e os maus serão deitados fora. E verso 49 diz: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Irmãos, talvez esteja aqui pessoas que só se têm beneficiado do reino. E até parece que pertencem ao reino. Mas será que... Como é que vai acontecer no dia do juízo? Como é que vai acontecer na separação? Este reino, já vimos na parábola do trigo e do joio, e agora voltamos a ver. Este reino chegará ao dia em que traz separação e distinção entre aqueles que pertencem e aqueles que não lhe pertencem. Esta é uma realidade que as Escrituras asseveram várias vezes. Nem todos os que saíram do Egito entraram na terra prometida. Nem todos os que ouviram Jesus creram nele. Nem todos os que conviviam com os discípulos eram discípulos. Nem todos os que estão próximos do reino pertencem ao reino. É possível, meus irmãos e meus amigos, beneficiar da influência do reino, como o nosso país, mas sem ser transformado pelo rei. É possível desfrutar de uma sociedade moldada pelos valores cristãos sem conhecer a Cristo. É possível admirar os ensinos de Jesus sem se render ao próprio Jesus. É possível conviver com o pecado, com o povo de Deus, sem pertencer ao próprio Deus. É possível ouvires o Evangelho durante anos sem crer verdadeiramente no Evangelho. A rede contém todo o tipo de peixes, mas a praia revelará a realidade de cada um. E esta é uma advertência necessária, porque tendemos a confundir a proximidade com a pertença. Pensamos que porque conhecemos a verdade, somos da verdade, e não é bem assim. Pensamos que porque participamos de atividades espirituais, pertencemos ao reino. Pensamos que porque não somos como os ímpios à nossa volta, estamos seguros. Mas Jesus leva-nos ao dia final e diz: cuidado, haverá separação. Aqueles que não pertencem ao reino serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos têm noção do que é isso? Qual é a dor mais difícil de aguentar neste mundo? Será ter um filho? Eu acho que não. Eu acho que estar constipado é bem pior. Pelo menos na minha percepção, né? Costuma-se dizer que a mulher só conhece as dores de um homem constipado na altura de um parto, né? Mas qual é a pior dor? Qual é o pior tormento? Qual é a dor mais aguda? Eu não sei qual é, não sei descrever qual é. Mas nada é comparado à realidade do inferno. Nada é comparado à realidade do lago de fogo e enxofre. Nada é comparado ao lugar onde o Senhor nos levará para lá. E lá não há alívio, não há uma gota de alívio. É choro e ranger de dentes. Sem escapatória. Sem fim à vista, não há fim. É uma eternidade. Assim como há uma vida eterna de delícias junto a Deus, há uma eternidade de condenação e de sofrimento. Os irmãos e os amigos, pensem um pouco nisto. Jesus não estamos aqui a apelar para que sejam evangélicos. Eu estou aqui a dizer que nós precisamos nos converter ao Senhor Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, de depositar a nossa fé em Cristo, porque senão aquilo que nos aguarda é fogo e ranger de dentes para todo sempre, irmãos. É sério. Não é uma escolha trivial, onde eu perco um pouco ou muito. Não é isso. É a nossa eternidade que está em causa. Tu precisas de te arrepender. Tu hoje precisas de entrar neste reino. Tu hoje precisas de nascer de novo. Foi o que Jesus disse. Se não nascer de novo, não podes entrar, não podes ver o reino de Deus. Tu tens que ser lavado pelo Espírito Santo, lavado com água pura. Tens que te arrepender dos teus pecados. Tens que confessar isso diante de Deus e creres somente em Jesus Cristo para que entres neste reino e sejas salvo desta condenação eterna.
inimaginável para nós hoje. Não brinques com a tua eternidade. Não brinques com aquilo, com algo tão sério. Eu não te estou aqui a dar só mais um sermão e dizer que precisas de crer em Jesus. Eu estou-te a alertar. Tu precisas de te arrepender para entrares no reino. Tu precisas de te arrepender para entrar no reino. Então Jesus diz, verso 51, entendestes todas estas coisas? E eles responderam, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que é que Jesus está aqui a dizer? Aqueles que entendem, o escriba era um doutor da lei, era alguém que interpretava a lei. Aquele que entende as verdades dos mistérios do reino, aquele que entende esta revelação à luz de Jesus Cristo e que consegue fazer a articulação entre as promessas do Antigo Testamento e esta verdade revelada em Cristo, ele é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O velho não é desprezado. Não, o velho é agora visto à luz do novo. As promessas, as profecias do Antigo Testamento são entendidas agora à luz da revelação que Cristo nos trouxe. E notem, Jesus está a dizer isto porque eles deveriam fazer esta articulação. Eles seriam aqueles que ensinariam o povo de Deus acerca daquilo que foi dito e de como se cumpre em Cristo Jesus. Mas irmãos, para terminar, as verdades do reino, como eu já disse há pouco, não são histórias, não são, como dizem os brasileiros, é histórias, não é? Não são parábolas, não são fábulas, aliás. Não são coisas para nos dar princípios morais, para vivermos uma vida melhor neste mundo. Aquilo que nós vemos são mistérios que estavam ocultos e que são revelados por Cristo e em Cristo Jesus. O reino de Deus já foi inaugurado. O domínio de Deus sobre um povo já foi inaugurado. Cada alma que se converte, cada pessoa que é salva, é o avanço do reino. E este reino é imperceptível, parece pequeno, frágil diante deste mundo, mas este reino será o único reino para todo o sempre. Será a tal pedra profetizada em Daniel, sem auxílio de mãos, que não foi cortada por mão alguma e que virá e desfará os impérios deste mundo. O reino será esta semente que albergará pássaros vindos de todos os lugares para se aninhar ali, para se abrigarem ali. O reino é este fermento que, não sendo tão visível assim, ele influencia. E os irmãos olhem para o mundo ocidental e o mundo oriental. Olhem para os países de matriz cristã e para os países que não têm cristianismo. Vejam a diferença no estudo, na saúde, na qualidade de vida. Não é? Dizem que o cristianismo não serve para nada, que é um atraso. Então vão para os países onde não há cristianismo. Vão para os países onde o cristianismo é perseguido e vejam a riqueza daqueles países. O luxo com que se vive naqueles países, não é? A saúde que eles têm, a educação que eles têm, a ciência que eles têm, a liberdade que eles têm. O reino de Deus parece não agir, mas ele age como fermento e influencia. Está a influenciar. Mas mais importante, irmãos, o reino de Deus, se tu já o encontraste, ele é digno que tu vendas tudo, que tu abras mão de tudo, por amor a este reino. E este reino, por último, é um reino que vai trazer juízo e julgamento. Se tu não estás no reino, então estás completamente fora do reino e serás expulso para a condenação eterna. O Senhor alerta-nos a isso. Não há desculpa para ti hoje.
Se hoje for o teu último dia neste mundo, não terás desculpa. Diz que não sabias. Se hoje for o teu último dia aqui, seja o teu último dia para entrar na presença de Deus, porque já pertences ao Reino. Então, o meu convite é que te arrependas, que confies no Senhor, que entregues a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que possas ser um cidadão deste reino maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe.